Oi, voltei, meus alunos do terceiro ano queridos. Vou abraçar tanto vocês depois dessa quarentena. Vem com ele. Eu vou mostrar para vocês algumas partes inerentes da redação, que a gente vai sanar essa dúvida, porque hoje já vai para casa o nosso primeiro tutorial valendo realmente nota, tá? Então eu vou explicar para vocês o que eu espero, tá, de retorno com essa primeira redação que vocês vão fazer, tudo bem? Então vamos relembrar? Por que eu tenho que escrever, né? Por que eu tenho que me preparar? Para que eu escrevo, né? Para fazer uma prova de redação? Não, quando você escreve as suas respostas na forma discursiva, você também está redigindo, você está fazendo uma redação, tá? E aí vem aquela frase que eu já ouvi muitas vezes: ih, Eli, vai ser horrível, eu não sei escrever, eu não gosto de escrever, eu não consigo escrever. Mas ainda assim dá pra você se preparar. Você confia na Eli? Então vamos lá. E aí, o que eu acabei de falar no vídeo anterior, né, sobre uma redação que eu dissequei com vocês, tá? Então olha só, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto escrito em linhas continuadas, tá? Do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, ou científica, ou cultural, ou ainda política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que eu já ensinei para vocês, que são 5, cada qual valendo de 0 a 200 pontos, tá? Que devem ser desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, que é a ideia que vai nortear todo o seu texto, tá? Uma opinião a respeito do tema, que é a problematização, que vai ter que aparecer no D1 e no D2, tá? Apoiada em argumentos consistentes e credibilizados pelas estratégias argumentativas, tá? De forma coerente e coesa, de forma a formar uma unidade, uma tessitura textual. Seu texto deverá redigido sempre, tá? De acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, que contemple, que respeite os direitos humanos, tá? Isso aqui eu tirei do guia de participante de vocês da cartilha do ano passado, tá? Então eu tenho que ter um tema em que vai ser colocada, vai ser extraído desse tema uma tese, que é a ideia que vai permear, nortear todo o meu texto. Terei que ter pelo menos 2 argumentos, um para ser colocado no D1 e outro para ser colocado no D2, credibilizados com estratégia argumentativa e no final uma proposta de intervenção, ok? Tudo isso, tá? A gente vai aprender como elaborar tese, como introduzir, tipos de introdução, tipos de desenvolvimento e tipos de conclusão, tá? A partir da próxima aula, a gente vai destrinchar tudo isso, tá bom? Eu quero que vocês me mandem uma primeira redação para eu fazer tipo uma anamnese. Eu quero fazer um diagnóstico dessa redação, para ver se até aqui o que foi dito e pelos conhecimentos que vocês já têm, né, e trouxeram até aqui, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser ainda orientado e aprendido ou aprofundado, ok? E aí, olha só, vamos relembrar o que é um texto, né? A tipologia é sempre texto dissertativo argumentativo. No dissertativo, eu só exponho a minha ideia. No argumentativo, tem um caráter persuasivo. Então, quando eu coloco dissertativo argumentativo, na realidade, eu estou expondo uma ideia e dando ao corretor da banca, eu estou dando um argumento contundente, embasado, credibilizado em estratégia argumentativa, ok? Então, eu tenho que extrair do tema a tese, tenho que ter argumentos e a proposta de intervenção, tá? E aí, olha lá, para não ficar dúvidas, tá? Apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Para reforçar, tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Dessa tese, né, eu faço a pergunta que eu ensinei para vocês ao tema. Por ordem de relevância, eu pego essas respostas
né? Ah, eu fiz a pergunta, por que é importante ser solidário nos tempos atuais? Ah, é importante para desenvolver a empatia e amor ao próximo. Esse seria a resposta mais relevante, advinda dessa pergunta? Se for, pronto, eu já tenho meu D1. Então, eu quero que vocês façam uma peneira em cima das perguntas que vocês vão fazer ao tema, tá? E por ordem de relevância, separem pelo menos 2 argumentos. Um para ser colocado no D1, outro para ser colocado no D2, ok? Argumentos é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Lembrem-se sempre, vocês precisam convencer a banca. Então, você não escreve para você, você escreve para que outro te avalie, ok? Cada argumento deve responder a pergunta, olha, por que em relação à tese defendida? Aquilo que eu ensinei para vocês em sala de aula, tá? E aí, ó, utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Então, ó, o que são estratégias argumentativas? São recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. E aí, ó, há várias estratégias argumentativas, tá? Exemplificação concreta, dados estatísticos, pesquisas fidedignas, tiradas de sites fidedignas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Lembra? Ele vai explicar cada parte dessa, tá bom? E aí a primeira coisa que você tem que fazer, o que eu ensinei para vocês lá no quadro, é um banco de ideia, o que a gente chama de brainstorm, né? Que é uma tempestade cerebral. Tudo que vem à sua mente, a gente chama de projeto de texto, tá? E aí, ó, você vai pegar uma folhinha e fazer o seu banco de ideias, tá? Eu pego o tema, faço a pergunta por quê, seleciono os argumentos por ordem de relevância, identifico a problemática, lembra? Que vai entrar no D1 e vai entrar no D2, tá? A tese, que vai ter que aparecer clara, o texto inteiro, nortear o texto inteiro, os argumentos, né? Juntamente com os recursos, que são as estratégias argumentativas, e já vislumbrar aqui a proposta de intervenção, ok? E aí, olha só, reconhecendo o campo, tá? Eu coloquei para vocês já terem a ideia, desde que o Enem foi instituído em 1998, todos os temas até o do ano passado, tá? Pra gente saber em cima de que a gente pode trabalhar, porque nenhum tema foi repetido até hoje, tá bom? E aí vamos relembrar rapidinho as 5 competências, todas elas relembrando, valem de 0 a 200, tá?